Olá, eu sou Gabriele Borges, missionária da Comunidade Católica Vida Nova. E estamos aqui mais uma vez para mais uma série do nosso podcast Comunica Vida Nova, mais uma série vocacional. E hoje muito bem acompanhada dos nossos novos irmãos, Éder e Maíra, bem-vindos. Obrigado. Vou pedir para eles se apresentarem, né? Fala um pouquinho cada um, fala do casal. Ok, eu me chamo Éder, tenho 45 anos, sou biólogo. Como você já mencionou, sou pré-discípulo, né, da Comunidade Católica Vida Nova. Sou esposo da Maíra e pai do Ian José, da Maria Helena e da Júlia Maria, que está bem aqui no forninho. Olá, pessoal, meu nome é Maíra, tenho 37 anos, somos casados há 8 anos, né, e frutos desse casamento nós temos 2 no céu e 3 aqui na terra, como ele falou. O Ian José é o nosso primogênito, tem 5 anos, a Maria Helena, nossa princesinha, tem 3 anos, e a gente está esperando a Júlia agora para junho desse ano. Tá chegando, graças a Deus. E como a gente gosta sempre de começar, a gente vai rezar, pedir ao Espírito que venha nos acompanhar nessa conversa, porque falar de vocação é para atrair outras vocações também, né? Mas assim, para contar da beleza e da alegria de servir a Deus naquilo que Ele nos chama, no lugar onde Ele nos planta, na vocação que Ele tem como um convite a cada um, né? E a gente só precisa responder e deixar que Deus faça todo o resto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E como todo programa eu gosto de trazer uma palavra, eu achei tão interessante. Nosso primeiro programa aconteceu no dia de Santa Terezinha. Foi um dia bem especial para mim, para Vera que estava comigo. E eu sempre rezo com algo do dia, com o santo do dia. Quando nós gravamos a primeira série vocacional, foi um tempo bem interessante, porque todos os dias que a gente ia gravar tinha algum santo muito importante, porque outubro é um mês assim cheio de muitos santos interessantes, né? E hoje, quando eu estava vindo para cá e falando assim, que palavra que eu vou trazer? Eu vou trazer uma palavra do dia, do Evangelho? Não. Deixa Deus agir. E quando eu abri a palavra, abri vocação de Isaías. Então a gente já vê que o Espírito vem fazendo já o mover dele, né? Naquilo que ele quer. E aí, para a gente começar a nossa conversa, eu vou ler um trechinho dessa palavra. E aí a gente parte daqui, esse bate-papo sobre vocação. Certo. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono, muito elevado. As franjas do seu manto enchiam o templo, os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas, como um par de asas velavam a face, com o outro cobriam os pés. Com o terceiro voavam, suas vozes se revezavam, diziam: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama sua glória. A este brado as portas estremeceram em seus gonzos e a casa encheu-se de fumo. Ai de mim, gritava eu, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito com um povo de lábios impuros. Entretanto, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou em minha direção, trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse: Tendo esta brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, enviai-me. Vai, pois, dizer a esse povo, disse ele: Escutai sem chegar a compreender, olhai sem chegar a ver. Obceca o coração desse povo, ensurdece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, de modo que não veja nada com seus olhos, não ouça nada com seus ouvidos, não compreenda nada com seu espírito, e não se cure de novo.
Até quando, Senhor? Disse eu. Ele respondeu: até que as cidades fiquem devastadas e sem habitantes, até que o Senhor tenha banido os homens e seja grande a solidão na terra. Se restar 1/10 da população, ela será lançada ao fogo, como um terebinto e o carvalho, cuja linhagem permanece quando são abatidos. Sua linhagem é um germe santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E Isaías, tão pequeno, né? Mas ali, quando Deus coloca a brasa nos lábios dele, ele já prontamente diz: eis-me aqui. Meu caminho de vocação foi um caminho que demorou, porque eu não conseguia dar essa resposta. Mas um dia Deus inquieta a gente, né? Então a gente vai começar conversando sobre isso. Primeiro, uma inquietação vocacional assim, que existiu na vida de vocês, talvez não ainda por uma vocação de missão, mas por essa vocação específica, né? Talvez tenha sido ali o primeiro passo do caminho de vocês. Eu queria que vocês dois partilhassem um pouco disso. Do Éder, como foi o teu caminho até se encontrar na vocação matrimonial, a Maíra, como foi também o seu caminho, e depois a gente conversa das outras partes. Quer começar? Posso falar? É engraçado como só depois que as coisas acontecem que você faz uma retrospectiva do que foi a sua vida e você consegue observar aonde que Deus agiu na sua vida para te colocar naquele caminho, né? Assim, a gente vive um matrimônio hoje muito, muito bom, muito sólido, muito, muito maduro, posso dizer assim, né? Mas nem sempre foi assim, então sempre a gente teve as dificuldades normais de casal, que tá começando a morar junto, e aí tem o problema do egoísmo inicial, que tem que ser vencido no matrimônio e tudo isso, mas chega um momento que você percebe que realmente, por exemplo, eu tenho certeza que a Maíra foi uma obra de Deus na minha vida. Certeza absoluta. Olhando pra trás. Olha que legal, né? E assim, a culpa de eu estar aqui hoje, muita por causa dela. E muito por causa dela, porque essa inquietação do matrimônio, eu não tinha essa inquietação toda. Eu queria ter filhos, eu sentia que minha vocação era essa, mas também não estava com muita pressa. Deus já servia na igreja. Já sabia, sim, já tinha todo um caminho. Mas assim, eu não tinha muita pressa. Isso. E a Maíra, quando chegou, não, ela é a pressa em pessoa. A gente diz que a mulher, ela tem um grande poder de levar um homem à frente, mas ela também tem o poder de acabar com a vida de um homem, né? A minha mãe diz muito isso pra mim desde que eu era novinha. Exatamente, e ela teve a pressa dela, né? A gente foi, eu falei, assim, dentro de tudo aquilo que eu sentia, que eu procurava, eu sabia que o que eu procurava estava com a Maíra. E aí a gente casou, passou por poucas e boas, mas a gente tá bem. E é legal falar isso, porque as pessoas acham assim, né? Não sei se hoje em dia ainda tem o sonho de princesa. A gente foi criado numa geração que a Disney iludia a gente de que tudo era lindo e que ali, quando a gente se casava, eram felizes para sempre. Sem nenhum problema, né? Mas não é só isso, né? Existe também existe uma cultura hoje que valoriza muito você. É o egoísmo, né? O egoísmo é plantado dentro da pessoa. Então, muita gente entra num matrimônio, num casamento, se casa, que seja na igreja ou não, mas não percebe que a visão dela tem que ser pro outro. Ela continua com a visão para si mesma. Eu quero ser feliz, né? Eu quero ser feliz. A ilusão do eu quero ser feliz. A ilusão do eu quero ser feliz. Então, se você entra no matrimônio com a ilusão do que eu quero ser feliz, vai ser uma ilusão. É bonito ver a igreja mostrar o outro lado disso hoje em dia, né? A gente já vê os padres, a gente já vê todo um caminho de evangelização, até na preparação para o matrimônio, como mudou o perfil, como se explica, como se conduz, né? Os próprios padres conduzem o casal a entender assim, olha, você está se casando para fazer o outro feliz.
E a sua felicidade se realizará ali. Mas antigamente a gente não ouvia muito isso, né? Então hoje, graças a Deus... E mesmo ouvindo, muitas vezes é difícil você compreender, assim, ouvir uma coisa, ouve, né? Ali no dia a dia... Eu cansei de ouvir nas homilias do então Padre Giovanni, ele falando sobre isso, né? Ele falava, você que tá casando, você abre mão da sua felicidade pelo outro, que isso que é o casamento, né? E aí você fala, beleza, dá pra fazer, mas é só na hora do vamos ver. No vamos ver que você compreende, entendeu? E compreende depois de tanto que isso é importante, sabe? Para a saúde do matrimônio, do casal, dos filhos, de tudo. Legal. Então, a minha vida, assim, sempre também fui católica, mas igual a gente falou, rasa, né? Mas Deus sempre trouxe no meu coração de que a minha vocação específica seria o matrimônio, né? Então, assim, é até uma história engraçada que minha mãe conta que quando eu tinha 5 anos as pessoas perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu respondia, é mãe, esposa. Não, mas é profissão. Ah, não, mas eu quero ser mãe e esposa. Então, assim, sempre foi algo que foi muito forte, né? Quando eu conheci o Éder, é igual ele falou, né? Assim, eu tinha uma pressa. E aí, enfim, a gente foi conduzindo, Deus foi nos conduzindo, né? O matrimônio. Mas de uma forma muito sincera, sem muito saber o que a gente iria encontrar pela frente, né? De desafios, de felicidades, né? Então, assim, eu nunca imaginei que a gente fosse viver tantos desafios, mas eu também nunca me imaginei tão feliz, né? Então, realmente, assim, os planos de Deus para a nossa vida, quando a gente fala que eles são muito melhores do que a gente sempre pensou, é a pura verdade, né? E hoje a gente consegue colher muitos frutos disso, né? Do que foi a nossa escolha, do que a gente escolheu como casal, né? Da nossa vida, dos nossos filhos, da criação dos nossos filhos. Então, assim, tem sido um tempo de muita graça. De muita graça mesmo de Deus sobre nós, sabe? E assim, fica de conselho, de aviso, não sei, para quem nos ouve, é que se você quer ser feliz no matrimônio, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. A partir do momento que o Senhor passou a habitar realmente dentro do nosso matrimônio, tudo mudou. A chave vira, né? Tudo. É o verdadeiro, assim, a gente viveu o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu converso com alguns casais, né? Da comunidade, amigos nossos também. E a Amélia é uma pessoa que ela sempre falava isso, né? Eu amo muito mais a Deus do que o Tomé. Primeiro Deus, depois o Tomé. E aí é muito interessante, muita gente se choca com essa fala dela ainda hoje. Mas ela tem essa clareza, eles têm essa clareza, ambos têm esse pensamento. Então é esse olhar, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente coloca ele no lugar dele, tudo se coloca no seu lugar, né? Ele se coloca no seu lugar, né? É uma clareza, assim. Quantos anos de casado? 8. 8, ó. Muito bem. E muitos frutos, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E depois do matrimônio, né? Até a gente chegar, a gente tem a intenção também com essa série vocacional de trazer um pouco da comunidade Vida Nova, de mostrar a comunidade, as pessoas conhecerem o que é uma comunidade, né? A gente falou nos outros episódios sobre isso e sobre as vocações diversas dentro da comunidade. E como foi chegar até aqui? Como foi esse processo, né? Foi uma caminhada muito, muito agradável, muito bonita, feliz. Como disse, partiu da Maíra, então essa inquietação, ela sempre tinha uma inquietação dentro dela, assim, meu bem, a gente tem que fazer uma coisa na igreja, tem que fazer uma coisa na igreja, tem que fazer uma coisa junto, a gente tem que ir. Só que a gente até tentou, das pastorais e tudo mais, mas a gente não se achou, até que um dia... Já havia um cerne plantado, né? Mas, gente, tem uma coisa interessante, né? O Éder não fala, mas há quantos anos o Éder serviu na comunidade Vida Nova? Mais de 20 anos que eu conheço a comunidade. Por quê? Porque o Éder era do Ministério Servos de Cristo, junto com o Leozinho, né? Que já é da comunidade. E assim, é tão interessante os caminhos que Deus escolhe para nos trazer, né? Porque às vezes a gente brincava muito com o Léo. O Léo começava vários vocacionais e não concluía, né?
E aí não era o tempo dele. Precisou da Andressa chegar lá e falar, não, amor, vamos fazer. E a gente tem aí um casal missionário exemplar, né, na comunidade hoje, assim, muito entregue, com uma vida muito entregue, uma vida que evangeliza, mais até do que as palavras dele. Muito, irmãos. Então, assim, às vezes você fala se foi a Maíra, né? A Maíra com um instrumento de Deus ali e tal. Oi, mas foi exatamente. Mas quem apresentou a comunidade foi ele, né? Então, temos os dois responsabilidades nisso. Como é que foi que surgiu, assim, o desejo? Ai, quero fazer a vocacional. Conta pra gente. Foi através do podcast, né, que você estava entrevistando a Andressa, né, que a gente estava falando aqui. E assim, foi muito Deus mesmo, porque eu tava olhando o YouTube que eu queria procurar. Eu tava numa época que eu tava com dificuldade para dormir, então eu ficava procurando um vídeo para me fazer dormir mais rápido. E aí eu ficava olhando, aí apareceu o podcast, eu falei, uai, engraçado, né? A Andressa tá sendo entrevistada. E como ela é minha comadre de coração, a gente ama muito, eu falei, não, eu vou escutar, né? Falei, mas eu vou dormir, certeza. Mas não, eu assisti o podcast inteiro e aquilo lá chegava fisicamente, assim, eu ficar eufórica, sabe? Com o podcast, a felicidade e a alegria que ela trazia e que você também, Gabi, trazia de ser membro da comunidade, de viver uma vida, né, de doação. E que quando a gente encontra a nossa real vocação, é assim que a gente vive. Né? Então, assim, aquilo lá me deixou, assim, eufórica. Eu fui dormir, assim, demorei a dormir pensando. Mas acordou ela. Eu me lembro desse jeito. Quero frustrar. Vamos fazer hoje? No dia seguinte, eu mandei mensagem pra ela. Falei, eu vi o podcast. Que legal, não sei o quê. Aí eu, então, assim, eu tava... Deus tem, né, me angustiado, tem me falado que eu preciso achar a minha vocação, que Ele tem um chamado para mim, né? Vinha muito aquela questão para águas mais profundas, Deus me pedindo para ir mais. E aí ela falou, amiga, tem um encontro vocacional, pode ser uma ideia, mas eu acho que ela também não queria me pressionar muito, né? E aí ela me falou um pouco, eu não, mas... Eu moro em Sobradinho, moro muito longe. Não, mas tem as crianças, como é que eu vou fazer? Eu não tenho com quem deixar. Ela, não, mas lá tem equipe que cuida das crianças. Mas é um domingo no mês, é tranquilo. Tá bom, vamos ver. Beleza, e eu guardei aquilo no meu coração. Depois, acho uns 2 meses depois, eu pego o meu celular, tem um story da Virgínia no WhatsApp com o encontrão vocacional. Aquele negócio, a mesma sensação que eu tive quando eu assisti o podcast, eu tive quando eu vi a mensagem. E aquela inquietação, aquela euforia, eu mandei a mensagem na hora pra Virgínia. Eu falei assim, Vi, como é que é? Aí ela, daquele jeito, tranquila ela, né? Nem meio. Ela contida como a Andressa. Tal dia, feio, vai ser ótimo, convido ela. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei pensando, gente, eu vou convidar, mas como é que eu vou falar com ele? Ele não vai aceitar. Aí eu falei pra ele, não, decidi, eu vou fazer sozinho. Ele fica com as crianças e tá tudo certo. Aí eu falei pra ele, ótimo, vai, meu bem, ótimo pra você, vai sim. Mas aquilo lá não foi. Eu falei, não, ele tem que ir. Tá citando alguma coisa. Aí eu falei, vamos. Aí ele, não. Coisa. Não, já. Isso é comunidade, Vitiege. Já sei tudo, já tem chamado. Aí eu, não, só me encontramos. Só no primeiro. Só no primeiro. Aí ele, tá bom, no primeiro eu vou. Só que Deus, ele não faz as coisas assim de qualquer jeito, né? Quando a gente foi para esse primeiro encontro, a gente teve uma briga, uma discussão, que a gente tava em frangalhos, os dois, assim, a gente tava muito mal. E a gente saiu para ir pra comunidade assim, tudo dando errado, a gente quase chegou atrasado, não dava certo, um caos. Só que nós fomos. Eu falei, nós vamos, chegamos lá, mal olhavam um pro outro. Ainda bem que o carinho da comunidade é cura. É cura. Não, aquele dia nós fomos curados. A gente entrou mal se olhando e a gente saiu se olhando como pessoas diferentes. Eu olhava pro Éder como uma outra pessoa e ele me olhava como outra pessoa. Então assim, Deus já começou um processo de cura naquele momento ali, né? E aí a gente foi vivendo.
né? Assim, eu posso falar por mim, por ele também, a gente vivia ansiosos, esperando o próximo encontro vocacional. E não só o encontro, foi uma mudança na nossa vida. Então, assim, a gente começou a fazer coisas que a gente via que a gente não fazia antes, que eram importantes. Então, a gente começou a ler a palavra todos os dias. Outra coisa que foi um divisor de águas na minha vida foi rezar o rosário. Então, a gente começou a rezar o rosário, né? E a gente foi rezando, a gente foi se aperfeiçoando, né? Foi se aproximando de Deus junto com o caminho vocacional. E a cada passo que a gente dava, a gente sentia mais forte a presença de Deus, o cuidado dele. Então a gente se transformou, como se fosse assim um milagre mesmo. Então nosso casamento se tornou um casamento muito mais feliz, muito mais harmônico. Os nossos filhos ficaram mais calmos. Eles sentiram, acho que essa mudança nossa, a nossa relação com eles, de criação, de o que a gente deseja para eles, né? Mudou completamente. Então, assim, foi realmente, assim, 2025 foi um ano de muita graça na nossa vida, né? E tudo envolvendo o nosso olhar para a vocação que Deus escolheu para nós. É importante até falar, você está falando, é importante até deixar claro para quem nos ouve que, assim, esse caminho vocacional foi tão importante pra gente, assim, não só para discernir a vocação, de entrar na comunidade e tudo mais, mas ele é muito importante para tudo na vida. Então, mesmo que você ache assim, não tem nada a ver com comunidade, nada a ver com, sei lá, ser padre ou casar, ou se você quer apenas uma resposta do Senhor, sabe, esse caminho vocacional, ele é muito importante porque ele te ajuda a discernir muita coisa, justamente por isso, porque você aprende a ter uma vida de oração, sabe? Igual a Maíra falou, ler a palavra todos os dias, rezar o terço pelo menos, ou o rosário todos os dias, e a adoração uma vez de semana, sabe? Se confessar uma vez por mês, isso te dá intimidade, vai aumentando a sua intimidade com Deus, e aí você começa a escutar. E é uma exigência pequena, né? Assim, quando a gente olha para dentro do caminho da nossa comunidade, a gente olha para aquelas pequenas exigências, né? A gente brinca lá que é uma vida de oração de manutenção. Depois Deus pede muito mais da gente de oração, né? Mas é uma manutenção, é quase só aquilo que todo cristão precisa fazer, todo católico precisa fazer. Exatamente. Né? Isso já faz uma diferença enorme. A gente começou a ir à missa pelo menos uma vez na semana. Fora os domingos. Fora o domingo, né? Uma vez na semana fora o domingo. Como que isso foi rico. Então, assim, realmente, é igual você falou, é uma manutenção, mas que quando acho que você tá tão longe, a gente tá tão longe de Deus, que você se aproxima, você sente uma grande diferença, né? Na forma de conduzir a sua vida. Você começa a ver a pessoa tá do seu lado de uma maneira diferente, você começa a ver a vida de uma maneira diferente. A gente que muda, né? Quando a gente muda, a gente vai mudando. Tá em volta, né? Até os problemas ficam diferentes. A maneira de você lidar com os problemas. A gente olha diferente. De uma maneira diferente. Então, e é importante fazer um discernimento vocacional por isso. Por quê? Porque quando nós estamos fazendo um processo de caminho vocacional, muitas vezes a gente passa por processos de cura. A gente vai descobrir se a gente tem uma vocação por uma pastoral, na paróquia mesmo. A gente vai discernir se um rapaz vai discernir se tem um chamado ao sacerdócio, a jovem vai decidir discernir se tem um chamado para uma vida religiosa conventual. Então, o bom de fazer um caminho vocacional é isso, é você buscar um discernimento para aquilo que é a vontade de Deus na sua vida. Isso, e assim, não se engane. Você tem uma vocação, Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado. A gente até gosta de dizer sempre que é bom lembrar. Padre Carlos Alexandre, a gente foi para o encontro de solteiros, né? Ele faz tem um caminho aí com solteiros para encontrarem os seus chamados. E assim, a vocação de solteiro não existe. Ou você vai abraçar uma vocação celibatária, ou você tem uma vocação matrimonial, né? A gente não dá para viver a vocação aí de solteirão, não existe. Essa aí não está na palavra de Deus, né? É bom a gente se lembrar disso, porque hoje em dia tá tudo muito virado nesse mundo nosso, né?
Então, e aí dentro desse caminho de vocação, a Maíra falava de avançar para águas mais profundas, né? Chega um momento em que Deus nos chama e nos inquieta mesmo. E essa virada de chave precisa acontecer porque a gente, quando se encontra na vocação que Deus nos chamou, tudo muda em nós, né? Com as dificuldades. Sim. Dentro desse caminho que vocês fizeram, o que vocês poderiam contar para nós no processo do discernimento vocacional que veio fazer uma grande diferença, que veio quando começou a mudar dentro do Éder alguma coisa, quando começou a mudar dentro da Maíra, e ali vocês dois para decidirem dar o passo de ingressar na comunidade. O que foi acontecendo nesse processo que vocês consideram assim foi determinante para que a gente entendesse, né? Claro que o Éder já citou um caminho de oração. A gente gosta sempre de lembrar disso, né? Eu sou coordenadora da nossa equipe vocacional e lá a gente conversa muito sobre essas questões. Então, o que acontece? Há algo que precisa acontecer para que a gente se desperte, né? Dentro do caminho vocacional, a gente precisa dessa abertura. E a única maneira dessa abertura acontecer é um caminho de oração. Vocês que estavam conosco no caminho do ano passado, viveram esse processo de entender. Sem rezar, eu não vou conseguir ouvir Deus. Sem rezar, eu não vou discernir o que Ele quer para mim. Então, tem um lugar no caminho vocacional que acontece essa clareza, né? A oração vai dando uns sinais, uns passos. Como foi para vocês? É difícil. Muitas coisas, né? Mas acho que é difícil. Tem algum difícil falar assim, porque eu acho que o mais importante é quando você começa a ter mais intimidade com Deus, porque você começa a perceber as coisas de uma maneira diferente. Então você começa a ouvir o chamado, você começa a perceber por que você já tinha, de repente, um anseio muito antigo que você não... Por exemplo, eu sempre gostei de estar a serviço. Sempre. Mas depois do servo de Cristo, eu nunca cheguei a me encontrar. Eu e a Maíra, a gente nunca conseguiu se encontrar depois de casado numa paróquia, por exemplo. A gente ficava, quando a gente morava na Asa Norte, a gente ficava pulando de paróquia em paróquia. Chegou em Sobradinho, a gente ficou um tempo na Rosário de Fátima, enquanto o Padre Júlio, o Dom Júlio, estava lá. Aí ele saiu, aí veio o Padre Ricardo, a gente ficou mais um pouquinho, depois a gente começou a dar pulos novamente, entendeu? E aí, hoje a gente conseguiu se encontrar novamente. Então, assim, eu não consigo achar uma palavra, não consigo explicar exatamente com palavras como é, mas você se encontra, você vê e assim, como se você estivesse num mar turbulento e quando você se encontra, tudo vira paz. Sim, tudo vira paz. Até o elo, quando a gente estava decidindo, a gente tem história que a Maíra, na primeira semana, ela ficava falando assim, a gente é vida, a gente é vida, a gente é vida. E eu falava assim, que vida, Gi? Que papo é esse? Aí depois passou um tempo, ela falou assim, eu acho que minha vida... Não, mas eu acho que é. Entendeu? Aí até a gente chegar num consenso, mas eu não sei, eu consigo explicar. Não, eu acho assim que foi uma construção, sabe? Eu sinto assim que a gente foi construindo esse caminho, né? Acho que a palavra caminho, ela é perfeita, caminho vocacional. A gente foi construindo esse caminho. Mas algo assim que me marcou muito, né? Foi o encontro que o Dom Vicente foi celebrar pra gente no Santa Missa. Eu não me lembro qual era o evangelho do dia, mas eu lembro que na homilia ele trouxe uma coisa que me marcou muito, que até hoje me marca muito. É que para Deus não serve mais ou menos, um pouco, ou é tudo ou é nada. Quando ele falou isso me tocou de uma forma onde eu entendi assim: ou eu me abandono na vontade de Deus e me entrego completamente, sem ficar mais preocupada, porque eu sou aquela pessoa assim que eu fico preocupada com o que vai acontecer, não? Então assim,
Mas e aí, se eu for do elo de vida, como é que eu vou morar lá? Mas a minha família, mas e meus filhos? Sabe aquela pessoa que traz 1000 coisas naquela situação? Ou eu me entrego à vontade de Deus e eu entendo que se essa é a vontade dele, é a melhor para minha vida, né, para nossa vida como família, e eu vou entender que ele vai, os problemas vão acontecer, mas isso vai ser resolvido, ou então eu não dou mais nada. Só que a minha resposta era que eu queria dar tudo. E então aquele dia eu decidi, vou dar tudo, vou dar tudo. Então foi um momento assim, realmente divisor de águas. Foi quando eu comecei a olhar para a vida em comunidade, né? Para essa doação, porque a gente acaba ficando com muito medo, assim. Mas eu vou ter tempo? Eu não tenho tempo de nada na minha vida. Como é que eu vou ter tempo de participar de uma comunidade? Como é que eu vou ter tempo de doar esse tempo, não é? Só que o tempo você faz, e Deus mudou tempo. Ele arruma. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas vocês saem de Sobradinho, vão pro Recanto. Vamos, a distância nem parece tão grande assim. Ah, meu Deus, a gente nem acha longe. É interessante, né? Quem não conhece Brasília, não entende muito, né? Quando a gente fala assim, o Recanto e Sobradinho, mas é 70 quilômetros, né? Só estou mais ou menos em 70 quilômetros. Meus pais moram pro lado de lá, né? Eu conheço bem. E vira muito pouco, né? Vira muito pouco. Brasília, tudo é longe. Pra quem não é acostumado, tudo é longe. Mas pra gente, já a distância é essa mesmo, né? Tá tudo certo. E agora? Entramos na comunidade. Sim. Né? É um passo novo, é um caminho novo. Tudo é novo. Tudo é novo. Vocês falavam do elo, né? Acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso também. Porque algumas pessoas não entendem, não conhecem a vida comunitária. E aí, dentro da comunidade, nós temos o elo de aliança e o elo de vida. Vida são aqueles que moram lá na comunidade, né? Tem uma entrega, não mais do que a da aliança, mas é uma entrega diferente da aliança. E quando a gente dá o passo pro elo de vida, a gente tem que deixar muitas coisas, né? É muito exigente. E aí? O que vocês pensam agora, né? Eu não penso. Eu não penso. Não, assim, a gente... O que esperam, na verdade? O que esperam? De coração, eu espero aquilo que o Senhor tem pra gente. Eu não sei. É lógico que a gente cria expectativas com umas coisas e com outras, mas é igual eu falei, quando você toma uma decisão e sabe que a decisão é aquilo que o Senhor quer, que ouve o chamado, você entrega na mão de Deus e assim, Tá tudo certo. e tá tudo certo, sabe? Com o coração tranquilo. Eu não sei como é que vai ser. Às vezes eu me pego pensando, né? Vai ser acordar lá na comunidade, tal, deve ser legal, né? Eu amo. Então, deve ser muito legal, assim, a experiência que tem minha, eu Sei. Eu passei agora 20 dias na casa da minha mãe, né? Gente, tava a morrer. Essa noite eu dormi na minha cama já. Eu voltei pra chácara, né? Meu Deus do céu, eu sinto muita falta. E a gente sente falta de tudo. A gente sente falta da nossa casa ali na chácara, mas a gente sente falta das crianças, dos irmãos, da rotina própria da comunidade. Quando a gente tá lá, a gente sente muita... Quando a gente já está instalado ali, a gente sente muita falta. Talvez vocês já sintam essa falta agora. De ir mais lá, de estar mais lá, não é? Eu tava até comentando com ele como que os planos de Deus, eles são muito melhores do que os nossos e a gente nem imagina, né? Eu sou filha única, então assim, sempre desejei muito ter irmãos, né? E não tive irmãos. E eu sempre amei aquela ideia de casa cheia, bagunça, um monte de gente falando, sabe? Os natais, eu falo, nossa, os natais são tão tristes. Antes era eu, meu pai e minha mãe. Graças a Deus, Deus nos deu presente de eu ter o Éder, de eu ter as crianças. E eu fico assim, meu Deus, como que é bom fazer parte de uma comunidade, né? Então, se hoje a gente acabou de entrar e a gente já consegue vivenciar isso, sabe? Dos irmãos. É igual eu falei para a Éder, como é bom saber que tem pessoas rezando pela gente, que em todas as dificuldades, né? No ano passado, a minha mãe teve um AVC, então foi um momento super difícil.
e toda a comunidade rezando, eu senti essa força da oração da comunidade, sabe? Saber que você não tá sozinho. Quantas histórias vocês já contaram de que vocês ajudaram a Amélia e o Tomé a cuidar dos filhos? Então, assim, eu fico olhando com ela e falo, hoje a gente não tinha muito a quem recorrer. Se acontece alguma coisa, a gente não tem com quem deixar as crianças, a gente não tem aonde se amparar. A partir do momento que você vive na comunidade, você tem uma comunidade, você tem irmãos, você passa por isso, né? E aí eu até comentei quando a gente passava a nossa vida inteira querendo morar numa casa, que a gente hoje mora num apartamento. Desse capricho. E a gente queria uma chácara com um espaço bastante verde. Olha o que Deus nos presenteou. Lá é grande. Lá é grande. Eu estou botando os dias para vocês irem morar lá. O pessoal da Aula de Vida já tá também assim pensando, oh meu Deus, né? Que quando será, né? Como se dará? E perguntar igual a Virgem, né? Como se dará? Em breve, isso sim, né, de Deus, é. Mas é muito bom, assim, a gente vendo essa pertença sendo criada no irmão, né? É muito gostoso a gente participar disso, a gente vê isso acontecendo. A equipe vocacional tem um grande privilégio de ver isso acontecer, esse desabrochar, né, de cada vocação, e isso nos anima também vocacionalmente. Nos relembra dos nossos vocacionais, do que a gente viveu naquele ano. É muito legal. E assim, você falou da tribulação, né, com a sua mãe, que você viveu esse ano, já dentro do seu ano de caminho vocacional. E como foi? Assim, eu tenho uma amiga que ela me fala assim, não, ela que me incitou. Você pensou em desistir? Não, nenhum momento. Olha como é bonito ver. Quando Deus chama, Ele sustenta. Muito pelo... Aquele que nos chama é aquele que nos sustenta. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, Maíra, você percebeu o que Deus fez? Aí eu, o quê? Ela falou assim, Deus providenciou um caminho vocacional para você no ano que a sua mãe teve um AVC, porque foi isso que me sustentou. Foi a vida de oração, foi o caminho que eu estava fazendo, foi as mudanças que eu tinha realizado na minha vida. Né, por ser filha única, muitas responsabilidades sobressaem sobre mim, né, como filha, de decisão, de momentos difíceis. Né, teve um momento que minha mãe estava na UTI que os médicos falaram, ou agora ela vai piorar mesmo, e aí, enfim, o desfecho vai ser muito ruim, ou ela vai ficar com essa sequela por muito tempo, né, ou até para sempre. E naquele momento eu entendi e falei assim, se Deus está me dando, né, se Ele está permitindo, ou se, enfim, isso está acontecendo, é porque são os planos para a nossa vida e a gente vai vencer isso. Em nenhum momento eu pensei em desistir ou deixar de estar presente em algum momento. Né, eu sempre fiz questão de estar em todos os vocacionais, todos os estrelinhas de ouro, não faltou nenhum. Justamente porque isso fez parte, sabe? Na verdade, foi o que me sustentou mesmo. Deus foi o que me sustentou. E essa proximidade com Ele, com os planos dEle, com o escutar Ele, foi que me sustentou nesses momentos difíceis, né? E assim, a cada passo que a minha mãe tem evoluído, e graças a Deus ela tem evoluído muito bem, eu olho o cuidado dele com a gente, né? Então, quanto Deus tem curado? Curado a mim, curado a ela, curado meu pai, curado todas as pessoas que estão em volta, né? Discernir para o elo de vida foi muito difícil, porque assim, eu sou filha única, minha mãe mora em Sobradinho, tem essa situação do AVC, né? E eu tinha muito receio, falando assim, como é que vai ser? O medo sumiu. E a gente criou coragem e falou para ela. E não é fácil, né? Eu sei que ela sofre com essa decisão pela distância, por tudo, mas a gente entender que são os planos de Deus faz a gente não desistir. E assim, é um sofrimento antecipado que o ser humano sofre antecipadamente, né? Porque as coisas vão acontecer de uma maneira muito natural. E os nossos pais, na verdade, para eles, sempre é pouco o tempo que nós estamos com eles. Eu tenho 12 anos de comunidade. Eu vou passar férias em casa. Tem ano que eu passo quase 2 meses em casa. E quando eu tô no dia de vir embora, meu pai fala, mas foi tão pouco. Falta chorar de 10, né?
mas você já vai. É desse jeito, é tão interessante isso, né? Eles querem a gente sempre perto, eles vão ficando mais velhos, parece que eles querem a gente mais perto. E agora com as crianças aqui fica mais difícil, porque na verdade não é tanto eu que é. Já passou. A filha já andou, agora são os netos. São os netos, né? Mas é isso, né? E aí a casa da avó tá ali, pra deixar os meninos. Eu falei, pra gente ir pra missão também. Tá aí o podcast. Já tava aí, ó. Pronto, ele fala, pô, você não quer ficar com ele? Nós já estamos convencendo ela de morar mais perto. Olha aí, beleza. Mas pronto, né? Então, assim, é uma graça. E é bom ver que a gente não caminha só na alegria. A gente caminha na dor, a gente caminha no sofrimento. Porque para servir a Jesus Cristo, a gente tem que seguir o caminho dele. E o caminho dele é o caminho da cruz, né? Então, assim, a gente não pode também chegar aqui e pintar como se fosse, assim, tudo lindo, né? A vocação é toda linda, a gente vive felizes para sempre, igual nos filmes da Disney. Não, a gente sofre, a gente dentro da comunidade tem os nossos problemas, a gente briga com os nossos irmãos. Aqueles que são mais próximos de nós são aqueles com quem a gente vai se desentender e vai se reconciliar cada vez mais, né? Então, assim, eu acho legal a gente sempre, quando vai falar de comunidade, de vocação, de vida matrimonial, a gente tem que lembrar que existem dificuldades, que existe cruz. A gente tem que lembrar que nossa comunidade, que se chama Vida Nova, por quê? Porque a Vida Nova é a ressurreição em Cristo, mas antes da ressurreição, a gente vai passar pela cruz, né? Assim como cada missa a gente vive ali, todo o sacrifício de Jesus, até a glória de termos Ele no pão que nos alimenta. E aí, assim, o que eu queria perguntar para vocês agora, dentro desse caminho que vocês fizeram, dentro da vida matrimonial, dentro da vocação, principalmente do casal, o que vocês acham que seriam também desafios a serem vividos numa vida missionária? Vocês já se perguntaram isso? Já pensaram assim? O que seria um desafio? Quais são os desafios que vão vir agora, abraçando uma vocação missionária? Já se perguntaram? Não. Eu acho com os desafios, né, assim, porque, por exemplo, numa casa, né, num matrimônio, eu e o Éder e os filhos, você tem dificuldades, mas eu acho que quando você pensa numa comunidade, você tem mais pessoas onde você precisa pensar também, né? Então, assim, talvez a questão financeira, né? Algo que seja desafiador, né? No caso, por exemplo, hoje nós dois trabalhamos, né? A realidade vai mudar. Então, assim, esses desafios eu acredito que são coisas que hoje eu penso. Mas que, como isso faz parte de uma entrega, não é uma preocupação. É uma coisa assim, que eu não sei como vai ser. É um desconhecido, mas não é uma preocupação no sentido assim, não, isso vai me paralisar, eu não vou continuar, eu não sei como vai ser, né? Então, uma maturidade de fé também, né? É difícil pra gente, porque como a gente nunca viveu, a gente ainda não vive lá dentro a vida da comunidade, a gente é novinho ainda aqui, né? A gente é nenenzinho, a gente não meio que desconhece, assim, o que vai vir pela frente. Então é difícil a gente imaginar. O que a gente fica pensando, às vezes, assim, a questão do tempo, os meninos, a escola. No caso, eu vou trabalhar. E aí, por exemplo, um desafio pra gente, que é um desafio que a gente tem vencido no último ano. A gente é uma família que geralmente dorme 7h30 da noite, 8 horas da noite. Né? A gente já tem confraternização, tem jantares, tem encontros, tem formações com você todas à noite. Então mexe na rotina. Eu acho que o primeiro desafio nosso vai ser adaptar essa rotina que a gente tem hoje. E é um sair de si, né? Também. Isso acaba sendo um grande sair de nós mesmos. Porque tá tudo ali organizado numa rotina. Sim. E na comunidade eu costumo dizer que tudo é definido, nada é definitivo. Porque a gente faz um programa, um planejamento, e aí na hora que vai acontecer aquela situação, Deus fala, não, mas eu quero de outro jeito. E Ele muda e a gente tem que se adaptar. Então acaba sendo o trabalhar aquele nosso egoísmo que você falava no início, né? Então a gente brinca lá na comunidade que a gente é casado com um monte de gente. Sim. Né? Por quê? Porque eu vivo uma vida responsável com todos os meus irmãos.
porque eu tenho que tratar e lidar com cada um, em cada situação, né? E a gente brinca lá dentro do Elo de Vida, que a gente é casado com um monte de irmão, porque a gente tem que lidar com eles como a gente lidaria com uma esposa, com um esposo. Senão a gente não consegue viver um com o outro, né? É todo dia se abaixando, principalmente pela vontade de Deus, mas por amor a Deus, né? Nesse convívio, nesse aprendizado, assim, de sair de mim, do meu egoísmo, né? E o que vocês acham, assim, que a vida comunitária pode trazer de sustento dentro do matrimônio de vocês? Dentro de uma vocação matrimonial mesmo, assim? Acho que ela já tem feito isso, né? O caminho vocacional já fez muito isso. Então eu acho que essa vida a vida comunitária, ela vai fazer a gente crescer realmente como esposo, sabe? Como marido e mulher, como pai. De vida, né, dos nossos irmãos, assim, quanto que a vida do outro tem feito um testemunho mesmo de vida, sabe? Pra gente. Então, assim, participar e estar perto desses irmãos e ver como que eles levam a vida, os problemas, as dificuldades, a fé, né? A esperança. Isso tudo fortalece muito a gente. A questão da oração, né? Então, você acha que a oração do irmão também nos ajuda muito. E quando você vive, né? Principalmente a questão matrimonial, né? A gente viu que tem formações. Então, eu acho que tudo isso vem contribuir para que a gente consiga cada vez mais viver melhor a nossa vocação. E tem o exemplo também, né? Porque a gente tem 8 anos de casado, mas tem casais lá na comunidade que tem 50 anos de casado. Então, é você conseguir aprender com aqueles que estão perto de você e que estão dentro de uma mesma sintonia, né? De estar em oração, de fazer a vontade de Deus. Não é a mesma coisa de você se espelhar em alguém que não tem fé, por exemplo, que não segue a mesma fé. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que vai ser muito proveitoso pra gente também. Eu até brinco com ele, dizendo assim, quando eu tô na comunidade, parece que eu tô no meu lugar. Porque as pessoas olham hoje pra gente e falam assim, 3 filhos? Você quer ter mais? Tem certeza? Mas e o dinheiro, né? E o tanto que dá trabalho? Esse é o último, né? Não, você não vai mais ser louca de ter mais, né? Então, quando eu tô lá, eu me sinto bem. Que lá tá tudo bem, quantos filhos a gente quiser ter, né? Na verdade, lá o pessoal fala assim, só 3 ainda? Vamos providenciar vários, né? Vamos fazer mais. E lá o povo é animado com filho, né? Graças a Deus. E se vocês tivessem que falar para um jovem, para uma jovem, para um casal hoje, assim, algo sobre vocação, sobre essa busca, sobre esse chamado, dá um conselho. Conselho? O que vocês dariam? Não tenha medo e que você vai ser o melhor caminho. Assim, a vida te oferece infinitos caminhos, mas o caminho que o Senhor tem para você é o que vai fazer você se sentir pleno, vai se sentir realizada. Nada vai te abalar, sabe? Vai sem medo. Eu tinha muita dificuldade quando eu via as pessoas falando sobre liberdade, né? No sentido assim, de você ser livre. Eu entendi aquilo, pra mim não tinha muito sentido, sabe? E foi a partir da vivência do aceitar a minha vocação, entender que o matrimônio era uma vocação, porque até então, até ano passado, por incrível que possa parecer, eu não entendia que o matrimônio era uma vocação. Né? Eu entendia todas as questões do matrimônio, que ele era indissolúvel, né? Que, enfim, era para sempre, que eu tinha que amar o meu marido, que eu tinha que fazer ele feliz, mas tudo isso muito só nas regras. Mas eu não entendi isso como uma vocação, no sentido assim, eu vou me doar, mas eu não vou me doar de qualquer jeito, eu vou me doar por amor. Dos filhos, a criação dos filhos, a demanda que tem os filhos, né? Porque justamente eu acho que a sociedade acaba criando a gente muito nesse sentido, né? De que filho dá trabalho, então por isso eu vou ter poucos filhos, porque ele tem custo, enfim, né? Ele é caro, né? O que as pessoas colocam. Mas
a partir do momento que eu escutei e eu entendi qual era a minha vocação, primeiro a matrimonial e depois hoje é da vida em comunidade, eu consegui entender o que é ser livre. Então muita gente, muito jovem, fica tentando buscar essa liberdade no mundo, buscando essa liberdade nas coisas, nas pessoas, né? E algo que tem tocado muito meu coração é de que eu só posso ser livre a partir do momento que eu for toda de Deus e que Deus for o centro de tudo e que o meu olhar estiver para Ele. Porque até num testemunho que a gente viveu lá no caminho vocacional de um membro da comunidade, ele falou: Deus pode me tirar tudo, eu só não posso perder mais Deus. Isso foi muito marcante para mim. Muito forte, né? Muito forte. Então, hoje, Deus pode me tirar tudo, mas eu sei que eu tenho a Ele. Né? Então, a partir do momento que você consegue ter esse encontro com Deus, você entende o que é ser livre. Hoje eu posso dizer: eu sou livre. Então, assim, não deixem passar a oportunidade de viver a vocação de vocês. E não é fácil, porque muitas vezes a gente está perdido. Então, eu e o Éder passamos de 8 anos de casado, 7 anos sem saber que o matrimônio era uma vocação. Sem viver o matrimônio como ele deveria ser vivido, né? Mas que bom que Deus nos deu a graça e a oportunidade de poder viver isso em algum momento, né? Foram 7 anos, mas a gente já tem um, e se Deus quiser nós teremos ter, né? Até o fim da nossa vida para viver isso. Então não deixem passar essa oportunidade, né? Como o Éder falou, de um caminho vocacional, de um encontro com Deus, de uma aproximação com Ele, de se abrir a essa vontade dEle e de escutar. E muitas vezes Deus vai falar, igual falou pra gente: vocês vão ser da comunidade Elo de Vida. Não, calma aí. Se abra, simplesmente se abra, porque em algum momento você vai sentir e você vai falar: não, agora sim, amor, eu entendi que é isso e eu vou caminhar. Né? Então, assim, não tenham medo. Realmente é um caminho que parece ser difícil, às vezes, da decisão, né? De perseverar, mas que depois vocês vão ver que vale muito a pena. Que estar na vontade de Deus é sempre o melhor. As dificuldades vão estar aí, mas as dificuldades, elas são até diferentes quando você está com Deus. É isso, muito obrigada, gente. Mas tá bonito, não tá? Gente, olha só. A gente vai encerrar nossa conversa, né? É muito bonito ver a vocação de vocês, é muito bonito ver o que Deus fez em cada um e o que Deus fez na família de vocês, né? E esse caminho que tem acontecido. E eu espero que essa nossa conversa possa trazer para muitas pessoas o desejo de responder a Deus, né? Porque a vocação é isso, é um Deus que chama por amor, somos nós que respondemos por amor, e aí tudo acontece pela força do Espírito que habita em nós, né? Então a gente gosta de dizer que vocação acertada, vida feliz, né? Então que a gente possa continuar levando essa boa nova, que esse Cristo ressuscitado que tocou na minha vida, que tocou na vida de vocês e que tem tocado na vida de tantos, continue, né? Que o nosso carisma chegue longe, né? Que a gente possa também utilizar disso, da tecnologia que nós temos à nossa disposição para levar Jesus, né? Esse Jesus que cura, que liberta, que faz a gente viver essa liberdade, que faz a gente querer dar a nossa vida todos os dias, né? Sem preocupação, sem medo. E que o nosso testemunho possa trazer isso para muitos. Que quando a brasa ardente tocar os lábios daqueles que o Senhor chamar, eles tenham coragem de dizer: eis-me aqui, né? Então é uma alegria a gente poder ter esse momento. Vou pedir para vocês se despedirem. Depois eu vou me despedir também do pessoal. Pode deixar uma mensagem aí que vocês quiserem. Tá, a gente agradece, né, pelo convite. E a única coisa que eu gostaria de dizer, assim, se você está escutando isso e se surgiu um fio de cabelo de curiosidade, de dúvida, vá, se inscreva, vai, nem que seja o primeiro encontrão vocacional, que tenho certeza que o Senhor vai te falar muitas coisas que você precisa para cumprir aquilo que
que Ele espera de você, sabe? E isso é mais importante. Quando você entende isso, tudo na sua vida flui de maneira diferente. Então muito obrigado, fiquem com Deus. E se precisar, a gente está lá na Vida Nova, esperando vocês. Eu gostaria de agradecer especialmente a comunidade que rezou por nós, né, nesse caminho vocacional. A equipe vocacional, vocês são maravilhosos. Então, assim, vocês são instrumentos de Deus, né, pela oportunidade e pela doação de vocês de serem instrumentos de Deus. Porque é isso que a Gabi falou, né? Eu acho que a gente quer atingir pessoas, a gente quer chegar, né, com a palavra de Deus para que essas pessoas possam sentir isso que a gente sente hoje, essa felicidade de estar na vontade de Deus, né? Isso não é mérito nosso, é graça de Deus. Mas as pessoas são instrumentos dessa graça, né? Então, assim, muito obrigada. De verdade, a toda a comunidade que rezou, que foi instrumento, né, na nossa vida e que continua sendo instrumento na vida de outras pessoas também, né? E como o Éder falou, se alguém se sentir tocado, não deixem essa inquietação para trás, né? Escutem a voz de Deus, escutem esse chamado, porque os planos dele são muito maiores do que um dia a gente pode imaginar, né? E que ele tem reservado para cada um maravilhas, e que quando a gente está na vontade dele, a gente consegue viver isso de uma forma melhor. Obrigada. E você que tem dúvidas, questionamentos interiores, procure um encontro vocacional. Não só a nossa comunidade, mas existem muitos lugares para você fazer um discernimento vocacional. A vocação é algo muito bonito de se viver, profundo de se viver. E quando nós encontramos a vontade de Deus na nossa vida, nada mais importa. É uma liberdade interior, é a alegria, é sentir a plenitude do céu já aqui na terra. E nós terminamos aqui mais um episódio da série vocacional do Comunica Vida Nova. E você é sempre bem-vindo. Até a próxima!